Olá, hoje vamos resolver o exercício 2.1. Usando o método das equações diferenciais de equilíbrio, esboce os diagramas de esforços internos do problema abaixo. Devemos usar nossa convenção usual da resistência dos materiais. Ela nos ajuda a definir quais os sinais das condições de contorno e forças de reação. Só temos cargas transversais, logo estabelecemos a equação diferencial da viga. A única condição de contorno que sabemos é no ponto D, onde temos a viga livre. Logo temos o cortante e o momento fletor iguais a zero. Eu já até recebi um e-mail perguntando como definir esse carregamento, então elaborei uma explicação mais longa de como fazer, ou ao menos como pensar. Sabemos que começamos com uma reta em vermelho que acompanha o coeficiente angular relacionado a Q0 e L sobre 3. Posteriormente, queremos fazer esta outra reta que decai no carregamento. Porém, antes, é ideal tornarmos esse trecho uma constante, subtraindo o efeito da reta vermelha com uma reta oposta que começa em L sobre 3, que está em amarelo. E assim, formamos o carregamento que está em azul. Posteriormente desta reta em azul, subtraímos a reta em verde, que faz com que o trecho que desejávamos aparecesse em amarelo. Depois, novamente na mesma ideia de tornarmos constantes antes de subtrair, somamos a reta azul e a reta em amarela para obter a reta cinza, que a partir de 3L sobre 4 se torna constante. Depois disso, subtraímos a reta relativa à parte depois de 3L sobre 4 do carregamento, formando em roxo, literalmente, o carregamento. E assim obtemos a equação do carregamento. O último termo é só a soma dos outros termos que fomos somando, de tal forma que a equação ela ficou toda junta, né? Toda somada, por assim dizer. Agora vamos integrar nossa equação usando as regras de integração, obtendo duas constantes C1 e C2. E aí substituímos as condições de contorno nas equações. Então obtemos as equações finais. E assim podemos traçar os diagramas. Tem vários exercícios aqui no canal mostrando como traçar na mão, mas eu quero mostrar uma ferramenta computacional chamada Wolfram Matemática para observarmos a construção do carregamento ao vivo. Bom, então eu defini L como sendo uma constante 1, do tamanho 1. Se eu soubesse realmente os dados do problema, eu poderia colocar aqui. Depois eu defini Q0 igual a 1 também, na mesma ideia de L. Eu não sei quanto que é Q0, mas eu vou deixar ele num tamanho unitário. Depois eu defini Q1 com relação a Q0, porque aí eu consigo dizer mais ou menos qual é a relação entre eles e formar mais ou menos o gráfico. Depois eu defini F1, F2, F3, F4, F5, mais ou menos na sequência que nem a gente fez lá no PowerPoint. Então aqui agora eu vou plotar a nossa função analisando parte por parte para a gente poder ver. Então primeiro eu vou plotar F1. Então forma aquela reta, assim como eu tinha dito. E ela vai embora. Eu só decidi plotar até realmente o tamanho L. Eu vou colocar L aqui, para ficar mais coerente, né? Então, por exemplo, se eu colocar L igual a 5, também ela vai embora até L igual a 5. Enfim. E aí, então, eu vou somar F2. Que F2 corresponde àquele trecho que faz com que ela fique constante, a partir de um certo ponto, que no caso é L sobre 3. Então, a partir desse ponto L sobre 3, ela ficou constante. Depois disso, eu vou somar F3, que é aquele trecho em que faz a reta, né? Aquela reta para baixo, assim, que define o carregamento. E depois, se eu deixar também, ele vai embora. Só que eu não quero isso, eu quero que depois ele se torne uma, uma retinha, né? Relativa a Q1. Então eu vou somar F4 para deixar constante e depois eu vou somar F5 para a gente fechar o carregamento. Depois que eu conheço o carregamento, faço todas as fórmulas, eu consigo descobrir C1. E eu consigo descobrir C2, assim como a gente viu no slide. E a partir disso, a gente sabe que, então, que pelo menos aqui, para a ferramenta, eu posso definir simplesmente como sendo é, o esforço cortante como sendo uma integral de f, né? Só que eu tenho que analisar que essa integral vai ser indefinida. Se você ler na documentação do Wolfram, ele vai te dizer que essa integral é indefinida. Então você tem que tomar cuidado para saber a constante. Para saber a constante, a princípio você usa você faz analiticamente. E aí então você pode dizer simplesmente que é a integral de f com relação a x e você já vai obter esse valor, bom, que é relativo à integral, né, realmente do, do carregamento e por consequência esforço cortante. Então aqui eu defini o esforço cortante e depois eu defini C2. Assim como eu disse, você tem que saber C2, porque aqui a gente vai fazer uma integral indefinida. E você sabe que a integral do esforço cortante é igual ao momento fletor. Então eu defini aqui o momento fletor. E a partir disso eu consigo plotar o gráfico do carregamento, assim como a gente definiu aqui em cima,
o gráfico do esforço cortante e o gráfico do momento fletor. É claro que ele não está necessariamente igual ao do gabarito. Eu vou puxar a imagem aqui. Bom, até que na verdade ele está parecido, sim. Bom, ele pode não ficar necessariamente igual ao gabarito, porque se, por exemplo, eu mudar o valor, eu colocar 1000, eu começar a colocar uns valores reais, reais eu digo assim, que pode aparecer no problema. 100 não, né? 100 é muito grande. Sei lá, 2, eu posso começar a mudar meu gráfico. Então note que aqui o carregamento em si não ficou tão igual ao do nosso... Nossa, ficou estranho isso aqui, ficou esquisito. Estou aprendendo a usar também. Igual ao nosso carregamento, né, realmente, mas ele está proporcional ao que ele deveria ser. Mas note que o formato da curva, da curva mesmo do carregamento, segue uma mesma proporção lógica, no sentido de que aqui tem uma reta, aqui tem uma reta, aqui tem outra reta. Que é a mesma coisa que tem aqui no gabarito. Aqui tem uma reta, aqui tem uma reta, aqui tem uma reta. Então, independente do seu valor, você tem que ter o formatão, né? As curvas em cada trecho iguais. Então, se você tiver uma reta aqui, por mais que ela esteja mais, digamos, torta, você ainda tem que ter uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui. Você não pode ter outra coisa, porque senão aí seu carregamento está errado. E aqui para o esforço cortante, para o momento fletor, é a mesma coisa. As suas curvas têm que ser iguais, independente do módulo delas, por assim dizer. Como mostra aqui no gabarito, as nossas curvas estão mais ou menos parecidas, né? Só o carregamento mesmo, que para esses valores arbitrários aqui ficou diferente. Agora vamos analisar nossas reações. Se substituirmos em ambas as equações x igual a zero, obteremos C1 e C2. De acordo com a convenção de sinais do lado esquerdo, temos o cortante positivo para cima e o momento fletor positivo no sentido horário. Observando então o sinal de C1, concluímos que ela está para baixo e C2 está no sentido horário. Tem sentido físico, pois esse carregamento tende a levar a viga para cima e rotacioná-la no sentido anti-horário. Logo, as forças de reação são completamente coerentes e tendem a impedir este movimento, assumindo que a viga está parada. Bom, eu espero que você tenha entendido. Se não entendeu, mande um e-mail e até mais.